Você pega no terço há anos, talvez décadas, horas e horas repetindo a Salve Rainha, deslizando as contas entre os dedos, esperando sentir alguma coisa, paz, conexão, a presença divina, mas no fundo, lá no fundo, você sabe a verdade. Aquela que ninguém tem coragem de confessar em voz alta. Você não sente nada, absolutamente nada. E então a culpa chega. Você se sente o problema. Acha que sua fé não é forte o suficiente, que está fazendo algo errado. A igreja diz para continuar, para ter paciência, para rezar mais, mas quanto mais você reza, mais o vazio te engolfa. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, descobriu algo que a igreja escondeu por séculos, algo que vai mudar completamente o que você pensa sobre o terço. Ele descobriu que o terço não é uma oração, nunca foi. É uma tecnologia espiritual, uma ferramenta de ativação dos 4 corpos sutis, que estabelece uma conexão direta com o Cristo cósmico. E a igreja transformou essa tecnologia em repetição mecânica, em ruído espiritual, em alimento para Ahriman. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai te chocar. Vai fazer você questionar tudo o que te ensinaram. Porque Steiner não revelou apenas o que o terço faz. Ele revelou o que a igreja fez com o terço. E por que milhões de pessoas rezam todos os dias sem sentir nada. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é esta. Repetição não é o problema. Repetição é a solução. Mas existe um abismo entre repetição mecânica e repetição consciente. Entre rezar com a boca e rezar com os 4 corpos. Deixa eu te explicar algo que vai mudar sua perspectiva. Você não é apenas um corpo físico. Segundo a antroposofia de Steiner, você é composto por 4 corpos distintos que se interpenetram. O corpo físico, que você vê no espelho. O corpo etérico, sua fonte de vitalidade e energia. O corpo astral, sede das suas emoções e pensamentos. E o eu divino, sua centelha divina. A parte de você que é eterna. A maioria das pessoas vive apenas no corpo físico. Comem, dormem, trabalham, morrem. Nem sequer sabem que têm um corpo etérico, muito menos um eu divino. E sabe por quê? Porque Ahriman, a força da materialização e da esclerose espiritual, quer você preso na matéria, quer você acreditando que é apenas carne, apenas neurônios, apenas química cerebral. E a igreja? A igreja deveria te ensinar a ativar esses corpos. Deveria te dar as ferramentas para despertar. Mas em vez disso, ela te deu fórmulas mortas, palavras vazias, repetições sem alma. Até que você segura um terço. Steiner observou algo extraordinário quando estudou as práticas contemplativas cristãs. Ele percebeu que o terço, quando usado corretamente, não serve para pedir favores à Nossa Senhora. Não serve para acumular graças. Não serve para a troca de favores com o divino. O terço é um dispositivo de sincronização. Um metrônomo espiritual que alinha seus 4 corpos através do ritmo. Pensa comigo. 50 salve rainhas. Por que 50? Por que não 100? Por que não 10? A igreja diz que são os 50 anos da vida terrena de Maria. Mas isso é apenas a camada superficial. A história que contam para as crianças. Steiner foi mais fundo. Muito mais fundo. 50 é o número de ciclos necessários para que uma impressão astral desça do corpo astral para o corpo etérico e, finalmente, se ancorando no corpo físico. É o número de repetições que cria uma onda etérica capaz de selar brechas, de fechar perfurações, de construir uma membrana de luz ao redor do seu campo energético. Mas aqui está o segredo que a igreja não conta, aquele que Steiner revelou apenas para seus alunos próximos.
Aquilo que foi censurado das palestras públicas, as 50 salve rainhas, não são para Maria, nunca foram. Elas são para ativar o Cristo que vive em você. Você pode estar pensando, mas como? Se eu estou dizendo salve rainha, estou falando com Maria, não com Cristo. E é exatamente aí que está a genialidade oculta. E também a deformação da igreja. Vou te contar o que Steiner descobriu quando investigou as origens esotéricas do terço. Ele teve acesso a manuscritos dos séculos II, textos gnósticos que a igreja queimou, fragmentos da tradição dos essênios que Jesus realmente praticava. E nesses textos, ele encontrou algo surpreendente. A anunciação original não era uma oração a Maria, era uma ativação através de Maria. Deixa eu explicar a diferença. Quando o arcanjo Gabriel diz, Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, ele não está elogiando Maria. Ele está descrevendo um estado espiritual. Um estado de corpo astral purificado e corpo etérico selado que permite que o Cristo cósmico desça e se una ao eu divino. Maria não é o destino da oração. Maria é o modelo do processo. Quando você diz, salve rainha conscientemente, você não está pedindo intercessão, você está declarando sua intenção de criar em você o mesmo estado espiritual que Maria criou. Você está dizendo ao universo, estou pronto para receber o Cristo, estou preparando meu corpo etérico, estou purificando meu corpo astral, estou abrindo espaço no meu eu divino para a descida do divino. Mas a igreja mudou tudo. No século XVI, durante a Contra-Reforma, a igreja estava desesperada. O protestantismo estava destruindo seu poder. As pessoas estavam questionando os sacramentos, questionando o Papa, questionando a necessidade de intermediários entre elas e Deus. E a igreja precisava de uma arma, precisava de algo que reafirmasse sua autoridade, que colocasse Maria como intermediária obrigatória, que transformasse a conexão direta com Cristo em dependência da igreja. Então eles pegaram o terço, essa ferramenta milenar de ativação espiritual, e deformaram, acrescentaram a segunda parte da Salve Rainha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa parte não existia nos manuscritos antigos. Foi inventada estrategicamente para transformar a ativação em súplica. Independência em dependência, poder em impotência, e o pior de tudo, eles te ensinaram a rezar mecanicamente, rápido, automático, enquanto sua mente vagueia, enquanto você pensa no jantar, no trabalho, nas contas. As palavras saem da sua boca, mas não passam pelo seu coração. Não atravessam seu corpo etérico, não ativam seu corpo astral, não acordam seu eu divino. São apenas ruído, vibrações vazias que se dispersam no ar e alimentam miasmas espirituais. A Grimã adora quando você reza assim, porque você acha que está fazendo algo espiritual. Você se sente virtuoso, religioso, cumpridor dos deveres, mas espiritualmente você está completamente adormecido, petrificado. Cada terço mecânico é mais um tijolo no muro que separa você do seu eu divino. Mas espera, porque o que Steiner revelou a seguir muda tudo. Ele descobriu que quando o terço é rezado conscientemente, com cada corpo ativado em sequência, algo extraordinário acontece. Algo que a ciência moderna está apenas começando a medir. Algo que os místicos sempre souberam, mas nunca conseguiram explicar. A repetição consciente cria ondas. Pensa nas ondas do oceano. Uma onda sozinha não muda a praia, mas 50 ondas, uma após a outra, com ritmo constante, essas ondas esculpem pedras, movem montanhas, transformam paisagens. O mesmo acontece no mundo espiritual.
Uma salve rainha consciente cria uma onda etérica. 50. Salve rainhas conscientes criam um tsunami espiritual, que varre miasmas espirituais, sela perfurações no corpo sutil, purifica impressões negativas no corpo astral e abre um canal direto entre seu eu divino e o Cristo cósmico. Mas tem um detalhe crucial que Rudolf Steiner enfatizou em todas as suas palestras sobre o tema. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora e, por isso, nunca sente nada. As ondas precisam ser idênticas. Se cada salve rainha for dita de um jeito diferente, com ritmo diferente, com intenção diferente, com consciência flutuante, você não cria uma onda, você cria turbulência, caos energético. E caos energético não desperta nada, apenas te cansa. É por isso que o terço tem contas. Não é para você contar quantas orações rezou, é para você criar ritmo. Toque, pausa, palavra. Toque, pausa, palavra. O corpo físico toca a conta. O corpo sutil sente a textura. O corpo astral pronuncia a palavra. O eu divino imprime a intenção. 4 corpos, uma ação, 50 vezes. E foi exatamente nesse ponto que Steiner parou a palestra em Dornach, em 1919. Ele olhou para a audiência, fez um silêncio longo e disse algo que deixou até seus alunos mais próximos desconfortáveis. Ele disse: apenas 3 pessoas na igreja moderna sabem rezar o terço corretamente. E essas 3 pessoas não vão te ensinar. Porque se você aprender, você não precisará mais delas. A sala ficou em silêncio absoluto. E então alguém perguntou: mestre, então nos ensine como se reza o terço corretamente. Steiner respirou fundo e começou a explicar o método. O método que estou prestes a te revelar. Mas antes de te ensinar o método, você precisa entender por que ele funciona. Porque sem entender o porquê, você vai fazer do jeito errado. Vai tentar transformar isso em mais uma fórmula mecânica. E vai falhar, como milhões falharam antes de você. O segredo está na sequência de despertar dos corpos. Você não pode despertar o eu divino sem antes despertar o corpo astral. Não pode despertar o corpo astral sem antes despertar o corpo sutil. E não pode despertar o corpo sutil sem antes ancorar no corpo físico. É como construir uma casa. Você não começa pelo telhado, começa pela fundação. O terço tradicional ignora completamente essa sequência. As pessoas vão direto para as palavras, abrem a boca e começam a falar: salve rainha, mãe de misericórdia, salve vida, doçura, esperança nossa, 40 vezes, 50 vezes, 100 vezes, e nada acontece. Porque elas pularam os 3 primeiros passos. Vou te contar o que aconteceu com uma das alunas de Steiner, uma mulher chamada Beatriz, lá de Minas Gerais. Ela tinha rezado o terço todos os dias durante 40 anos. 40 anos. E nunca, nem uma única vez, tinha sentido qualquer coisa, nenhuma paz, nenhuma presença, nada. Ela foi até Steiner em 1920, desesperada, achando que tinha algum defeito espiritual, que Deus a tinha abandonado. Steiner pediu para ela rezar um terço na frente dele e imediatamente viu o problema. Ela estava rezando apenas com o corpo físico, a boca se movia, os dedos passavam pelas contas, mas o corpo sutil estava adormecido, o corpo astral estava disperso. O eu divino nem sequer estava presente. Ele a parou no meio da primeira salve rainha e disse: Beatriz, você está tentando ligar um aparelho sem conectá-lo à fonte de energia. Não importa quantas vezes você aperte o botão, ele não vai funcionar. Então ele a ensinou o método completo, e pediu para ela praticar durante 40 dias, sem falhar um único dia. Porque o corpo sutil é denso.
precisa de repetição para criar padrões permanentes. No 7º dia, Beatriz sentiu o corpo sutil acordar pela primeira vez. Uma vibração sutil, uma sensação de calor nas mãos. No 14º dia, ela sentiu uma membrana de luz se formar ao redor dela, como se ela estivesse dentro de uma bolha dourada. No 21º dia, ela começou a perceber entidades astrais ao seu redor durante a oração. Não com os olhos físicos, com a visão etérica. Algumas tentavam se aproximar, mas a membrana de luz as repelia. E no 40º dia, Beatriz teve a experiência que mudou sua vida para sempre. No meio da 30ª Salve Rainha, ela sentiu uma presença, não ao lado dela, dentro dela, no centro do seu peito. Uma luz dourada e quente que se expandia com cada respiração, e então ela ouviu, não com os ouvidos, com o coração espiritual, uma voz que não era voz, um conhecimento que não precisava de palavras. Eu sou o Eu Sou que vive em você. Beatriz abriu os olhos. Estava chorando, mas não de tristeza, de reconhecimento. Ela tinha encontrado o Cristo cósmico, não no céu, não numa igreja, dentro dela, onde ele sempre esteve, esperando que ela parasse de procurar lá fora e olhasse para dentro. Ela continuou rezando o terço todos os dias pelo resto da vida, mas nunca mais do jeito mecânico, porque agora ela sabia. O terço não é sobre Nossa Senhora, não é sobre contar orações, não é sobre merecer graças. O terço é sobre criar. Dentro de você, o mesmo espaço sagrado que Nossa Senhora criou, o espaço onde o divino pode descer e se unir ao humano. Mas aqui está a parte que vai te chocar. A parte que Steiner revelou apenas em palestras privadas. A parte que a igreja faria qualquer coisa para você não descobrir. Nossa Senhora não é especial porque Deus a escolheu. Nossa Senhora é especial porque ela criou o estado espiritual que permitiu a encarnação do Cristo. Ela preparou os 4 corpos, purificou o corpo astral, selou o corpo sutil, abriu o eu divino, e quando tudo estava pronto, o Cristo cósmico desceu. E sabe o que isso significa? Significa que você pode fazer o mesmo. Não para encarnar o Cristo fisicamente, como Nossa Senhora fez, mas para encarnar o Cristo etericamente, para se tornar um portador consciente da força crística, um ser humano no qual o Cristo vive e atua. Não é uma metáfora, não é simbólico, é literal, real, mensurável. Steiner observou isso acontecer dezenas de vezes com seus alunos, pessoas comuns que aprenderam o método, que praticaram com disciplina e que, após semanas ou meses, começaram a manifestar os sinais. Os mesmos sinais que os antigos cristãos gnósticos descreviam, os mesmos sinais que a igreja perseguiu e tentou apagar da história. Quais sinais? Vou te contar exatamente quais. Mas antes disso, você precisa saber o que acontece quando você não reza corretamente. Porque Steiner descobriu algo perturbador, algo que explica por que tanta gente se sente vazia, mesmo rezando diariamente. Quando você reza mecanicamente, sem despertar os corpos sutis na sequência correta, você não está apenas desperdiçando tempo, você está criando brechas, aberturas no seu corpo etérico, por onde miasmas espirituais podem entrar. Porque as palavras sem intenção, sem presença, sem consciência, criam uma ressonância vazia, um vácuo energético. E a natureza abomina o vácuo. Esse vácuo será preenchido, mas não pelo Cristo cósmico. Será preenchido pelas entidades que habitam as camadas inferiores do plano astral. Rudolf Steiner chamava essas entidades de demônios menores,
não no sentido bíblico, de seres com chifres e rabos, mas formas pensamento parasitárias, que se alimentam de energia desperdiçada, de orações vazias, de repetições mortas. Elas se aglomeram ao redor de igrejas, de santuários, de lugares onde milhões de pessoas rezam sem consciência e se alimentam, crescem, se multiplicam. É por isso que você pode entrar em certas igrejas e sentir um peso, uma opressão, uma vontade de sair correndo. Não é Deus, não é o sagrado. É a acumulação de décadas, às vezes séculos, de orações mecânicas que criaram um campo astral denso e tóxico. Mas, e quando você reza conscientemente? Quando você desperta os 4 corpos sutis na sequência correta? Você não cria brechas, você sela brechas. Você não atrai miasmas espirituais, você as repele. Você não alimenta demônios menores. Você se torna uma luz tão brilhante que eles não conseguem nem se aproximar. E tem mais, muito mais. Porque o método de Steiner não envolve apenas como rezar, envolve quando rezar, onde rezar e até mesmo qual terço usar. Porque nem todo terço funciona. Alguns terços, especialmente os produzidos em massa e vendidos em lojas de lembrancinhas, não têm absolutamente nenhuma carga etérica. São apenas plástico, madeira morta, metal frio, objetos sem alma. Os terços que funcionam são aqueles que foram tocados com intenção, abençoados, não por um padre qualquer, que murmura uma fórmula em latim, mas por alguém que realmente despertou os 4 corpos sutis. Alguém que imprimiu no objeto uma matriz espiritual, uma memória etérica, que pode ser despertada por quem segura o terço com consciência. Rudolf Steiner tinha um terço assim, era de madeira de oliveira. Tinha pertencido a um monge grego do Monte Athos, um monge que havia rezado com aquele terço todos os dias durante 60 anos. Quando Steiner segurava aquele terço, ele podia sentir a energia acumulada de 60 anos de orações conscientes. Ele descreveu como segurar um condensador espiritual. Cada conta vibrava, pulsava, como se estivesse viva. Ele mostrou aquele terço para seus alunos e disse: "Vocês veem um pedaço de madeira com contas. Eu vejo 6 décadas de disciplina espiritual cristalizada em forma física. Este objeto tem mais poder do que 1000 igrejas cheias de fiéis inconscientes." E então, ele fez algo que chocou a todos. Ele pegou o terço, segurou-o diante da audiência e deliberadamente deixou cair no chão. As pessoas ofegaram. Alguém gritou: "Como ele podia ser tão desrespeitoso com um objeto tão sagrado?" Steiner pegou o terço do chão calmamente, limpou a poeira e disse: "Se este objeto perdesse seu poder por cair no chão, nunca teve poder algum. O sagrado não é frágil. Não precisa de reverências nem de rituais de proteção. O sagrado é indestrutível, porque vem de dentro, não de fora." Aquela lição mudou tudo para muitos dos seus alunos. Eles perceberam que haviam transformado o terço num ídolo, num objeto mágico que deveria fazer o trabalho por eles. Mas o terço não faz nada. Você é quem faz. O terço é apenas uma ferramenta, como um pincel não pinta. É o pintor quem pinta. O pincel apenas facilita. Agora, finalmente, vou te ensinar o método completo que Steiner ensinou para Ana. O método que ela praticou durante 40 dias até ter a experiência do Cristo cósmico vivo dentro dela. O método que poucas pessoas no mundo conhecem. E que a igreja faria qualquer coisa para esconder de você. Mas tem um problema que eu preciso te avisar antes de continuar. Esse método funciona tão bem que é perigoso. Não fisicamente, mas espiritualmente.
Porque quando você desperta os 4 corpos sutis conscientemente, você se torna visível. Não para outras pessoas, mas para entidades espirituais, anjos, arcanjos e também para as forças que se opõem ao despertar humano. Lúcifer e Ahriman. Steiner foi muito claro sobre isso. Ele disse: não ensino esse método para curiosos. Ensino para quem está pronto para assumir responsabilidade espiritual total. Porque uma vez que você desperta, não pode mais fingir que está dormindo. E o universo vai te cobrar por isso. O que ele quis dizer? Que quando você começa a rezar conscientemente, sua vida vai mudar. E nem sempre da forma que você espera. Pessoas vão sair da sua vida. Situações vão entrar em colapso. Ilusões vão se desfazer, porque o Cristo cósmico não vem para te confortar. Ele vem para te transformar. E transformação dói. Sempre dói. Ana passou por isso. Nos primeiros 20 dias de prática, ela perdeu 3 amizades antigas. Pessoas que ela conhecia há décadas simplesmente se afastaram. Sem brigas, sem explicações, apenas uma sensação de incompatibilidade crescente. E ela sofreu com isso. Questionou se estava fazendo algo errado. Steiner explicou: você não está fazendo nada errado. Você está fazendo tudo certo. O que está acontecendo é que seu campo etérico está se expandindo. Sua frequência está mudando. E pessoas que ressoavam com a antiga frequência não conseguem mais ressoar com a nova. É como tentar tocar uma música em instrumentos desafinados. Não funciona. Ele continuou: as pessoas vão sentir isso, não conscientemente, mas vão. E vão reagir de 2 formas. Algumas vão te atacar, vão te criticar, vão tentar te puxar de volta, porque sua luz as incomoda, expõe a escuridão delas. Outras vão simplesmente sair, silenciosamente, sem drama. E você vai sentir alívio, porque finalmente terá espaço para respirar. Ana entendeu e continuou. E no 40º dia, quando teve a experiência do Cristo cósmico, ela olhou para trás e percebeu: tudo que saiu da minha vida precisava sair. Tudo que permaneceu é o que realmente importa. O Cristo não tirou nada de mim, ele apenas removeu o que estava bloqueando minha evolução. Agora, se você está pronto, se você aceita a responsabilidade, se você entende que despertar tem um preço e está disposto a pagar, então eu vou te ensinar o método completo, passo a passo. Fase 1. Ancoragem no corpo físico. Antes de tocar a primeira conta do terço, você precisa ancorar. Isso significa trazer toda a sua consciência para o corpo físico. A maioria das pessoas vive dispersa, parte da mente no passado, parte no futuro, parte em fantasias, parte em preocupações. O corpo físico está aqui, mas a consciência está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Você vai fazer o seguinte: sente-se numa postura ereta. Não precisa ser perfeita, mas a coluna deve estar reta, porque a coluna é o canal por onde a força do seu eu divino desce até o corpo sutil. Se a coluna está curvada, o canal está bloqueado. Imagine um rio. Se o leito do rio está torto, cheio de pedras, a água não flui. Feche os olhos, respire fundo, 3 vezes, respiração consciente. Inspire contando até 4. Segure contando até 4. Expire contando até 4. Segure o vazio contando até 4. Esse é o ritmo quádruplo que Rudolf Steiner ensinou. O ritmo que sincroniza o corpo etérico com os ritmos cósmicos. Pense nas ondas do mar ou no balanço das árvores. Agora leve sua atenção para os pés. Sinta o contato dos pés com o chão. Sinta o peso do seu corpo. Você está aqui, agora.
neste momento, não ontem, não amanhã, aqui. Isso é ancoragem. É como fincar raízes no chão para se conectar com a terra. Fase 2. Despertar do corpo etérico. Segure o terço nas mãos. Sinta a textura, o peso, a temperatura. Passe os dedos pelas contas lentamente, uma por vez, sem pressa. Você não está contando, você está sentindo. Está despertando o corpo etérico através do toque consciente. É como tocar um instrumento musical. Cada nota, cada toque desperta uma vibração. O corpo etérico é despertado pelo ritmo e pela repetição. Então você vai fazer o seguinte: toque a primeira conta, inspire. Toque a segunda conta, expire. Toque a terceira conta, inspire. Assim por 10 contas, apenas tocando e respirando, sem palavras ainda. Apenas criando o ritmo, estabelecendo a frequência. É como sintonizar um rádio até encontrar a estação certa. Você vai sentir algo, talvez não na primeira vez, mas se você fizer isso com atenção, em algum momento você vai sentir uma vibração sutil nas mãos. Um formigamento, um calor. Isso é o corpo etérico acordando. É a energia vital começando a fluir conscientemente. É como sentir o sol esquentando a pele. Fase 3. Purificação do corpo astral. Agora sim, você vai usar as palavras, mas não da forma tradicional. Rudolf Steiner ensinou que a Salve Rainha original, a Anunciação pura, tem apenas 2 partes essenciais. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. E a vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Você pode usar a versão completa se quiser, mas a chave é esta. Cada palavra deve ser pronunciada conscientemente. Não mecanicamente. Você precisa sentir cada palavra, não com emoção, com presença, com atenção total. Imagine cada sílaba como uma semente plantada no seu coração. Quando você diz salve, você está saudando o divino. Quando você diz rainha, mãe de misericórdia, você está reconhecendo o estado de pureza astral. Quando você diz, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva, você está declarando a união do Cristo com o seu eu divino. Cada palavra tem um significado, um poder, uma função, e aqui está o segredo que muda tudo. Enquanto você pronuncia as palavras, você observa seus pensamentos como uma testemunha. Você não tenta controlar os pensamentos, não tenta forçar a mente a ficar vazia. Você apenas observa, um pensamento surge, você nota, o pensamento passa, você volta para as palavras. Isso é purificação astral. Não é eliminar pensamentos, é não se identificar com eles. É como assistir a um filme, sem se envolver na história. Faça isso 10 vezes, 10 salve rainhas conscientes, observando cada pensamento que surge, notando cada distração, voltando gentilmente para as palavras. Seu corpo astral vai começar a se acalmar. O turbilhão de pensamentos vai diminuir, não vai parar completamente, mas vai desacelerar. E nos espaços entre os pensamentos, algo vai começar a emergir. Silêncio. Verdadeiro silêncio. Não ausência de som, mas ausência de ruído mental. E nesse silêncio, você está pronto para a 4ª fase. Fase 4. Abertura do eu divino. Esta é a fase mais sutil, a mais difícil de descrever, porque não envolve fazer nada, envolve permitir, envolve rendição, envolve soltar o controle e confiar que algo maior do que você vai assumir. É como se entregar à correnteza de um rio. Você continua tocando as contas,
Continua pronunciando as palavras, mas agora você adiciona uma intenção silenciosa, não uma prece, não um pedido, uma declaração, uma afirmação da verdade espiritual. É como plantar uma semente com a certeza de que ela vai germinar. A declaração é esta: eu sou o templo, o Cristo é o habitante. Você não diz isso em voz alta. Você imprime isso no coração espiritual. E então você espera, com as últimas 30 salve rainhas, você espera. Continua o ritmo, continua as palavras, continua a observação. Mas agora você está esperando, não ansiosamente, não com expectativa, mas com abertura, com disponibilidade. É como observar o nascer do sol, sem tentar apressá-lo. E em algum momento, pode ser na 10ª salve rainha, ou na 40ª, pode ser no 3º dia, ou no 30º, algo vai acontecer. Você vai sentir uma presença, não como algo externo, mas como algo que sempre esteve lá. E você finalmente percebeu, como acordar de um sonho e perceber que você estava sonhando. É como encontrar um tesouro escondido dentro de você. Rudolf Steiner chamava isso de toque crístico. O momento em que o Cristo cósmico, que sempre viveu no seu eu divino, se torna consciente, não para ele, mas para você. Você finalmente percebe, você nunca esteve sozinho, nunca esteve separado. A separação era uma ilusão necessária para o desenvolvimento do livre-arbítrio. Mas agora você está pronto para ir além da ilusão. E quando isso acontece, tudo muda. Você continua vivendo a mesma vida, mesmo trabalho, mesma casa, mesmas responsabilidades. Mas você não é mais a mesma pessoa, porque agora você sabe. Você sabe que não é apenas um corpo, não é apenas uma personalidade, não é apenas uma história. Você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana. E essa experiência tem um propósito, uma missão, uma razão de ser. Fernanda descobriu sua missão 3 meses depois da primeira experiência crística. Ela estava rezando o terço como fazia todos os dias, e no meio da 20ª salve rainha, ela teve uma clareza, uma certeza absoluta. Ela deveria ensinar outras mulheres a rezar conscientemente, não numa igreja, não com autorização de padres, mas em sua própria casa, em círculos pequenos, de alma para alma. E foi o que ela fez. Até o fim da vida, ela ensinou centenas de mulheres, e cada uma delas teve sua própria experiência, seu próprio despertar. Seu próprio encontro com o Cristo cósmico, que sempre viveu dentro delas. Essa é a revolução silenciosa que Rudolf Steiner iniciou. Não uma revolução de massas, não uma nova religião, mas um despertar pessoa por pessoa, alma por alma, até que a humanidade inteira se lembre de quem realmente é. Agora, você acabou de receber algo precioso, algo que a Igreja escondeu por séculos, algo que Rudolf Steiner arriscou sua vida para revelar, algo que poucas pessoas no mundo conhecem. E eu quero te pedir algo. Se esse conhecimento tocou você, se você sentiu que isso é verdade, se você vai praticar o método e despertar o Cristo que vive em você, então apoie esse trabalho, não por mim, mas pelo conhecimento, porque cada vídeo assim custa horas de pesquisa nos manuscritos de Steiner, custa estudo profundo da antroposofia, custa coragem para falar verdades que a maioria tem medo de ouvir. Os super thanks ali embaixo não é apenas um botão. É você dizendo, essa verdade precisa continuar, esse despertar precisa se espalhar. Eu faço parte da revolução silenciosa. E quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal,
Você está protegendo um conhecimento que já foi censurado uma vez e que pode ser censurado de novo, se não houver pessoas corajosas o suficiente para mantê-lo vivo. Você não é apenas um espectador, você é um guardião, um portador da chama, alguém que vai manter acesa a luz que Rudolf Steiner acendeu há mais de 100 anos. Agora, deixa eu te contar os sinais de que o método está funcionando, porque Steiner observou isso em dezenas de alunos, e os sinais eram sempre os mesmos, na mesma ordem, como marcos numa jornada espiritual. Primeiro sinal: sincronicidades aumentam. Você vai começar a notar coincidências impossíveis. Você pensa numa pessoa e ela te liga. Você precisa de uma informação e ela aparece. Você tem uma pergunta e a resposta surge de forma inesperada. Isso não é sorte. É o Cristo cósmico orquestrando sua realidade, removendo obstáculos, abrindo portas, preparando o caminho. É como se o universo conspirasse a seu favor, te mostrando que você está no caminho certo. Segundo sinal: pessoas tóxicas se afastam, sem drama, sem brigas. Elas simplesmente perdem interesse em você, e você perde interesse nelas. Porque sua frequência mudou, seu campo etérico se expandiu, e incompatibilidades que antes eram toleráveis, agora são insuportáveis. Deixe-as ir, com gratidão, porque elas cumpriram seu papel, e agora é hora de seguir caminhos diferentes. Sabe aquela história de que os incomodados que se retirem? É exatamente isso. Terceiro sinal: sonhos vívidos e instrutivos. Seu anjo guardião vai começar a te ensinar durante o sono. Você vai ter sonhos que não são apenas sonhos. São aulas, iniciações, encontros com seres espirituais. Você vai acordar com clareza sobre situações que antes te confundiam, com respostas para perguntas que você nem sabia que tinha. É como se durante a noite você fizesse um download de informações importantes para a sua jornada. Quarto sinal: sensibilidade energética aumenta. Você vai começar a sentir os ambientes. Vai entrar numa sala e saber imediatamente se a energia é pesada ou leve. Vai apertar a mão de alguém e sentir se a pessoa é confiável ou não. Isso não é paranoia, é percepção etérica. É seu corpo sutil finalmente acordado e funcionando como deveria. É como se você desenvolvesse um sexto sentido para as energias ao seu redor. Quinto sinal: necessidade de solidão. Cresce. Você vai querer ficar sozinho mais tempo. Não porque está deprimido, mas porque o silêncio se tornou mais nutritivo do que a companhia. Porque no silêncio você ouve o eu divino. E essa conversa é mais real do que qualquer conversa humana. É como se você precisasse de um tempo para digerir todas as transformações que estão acontecendo. Sexto sinal: compaixão sem julgamento. Você vai olhar para pessoas que antes te irritavam e sentir apenas compaixão, não pena, compaixão. Porque você vai perceber que elas estão dormindo, estão sofrendo, estão presas em ilusões, e você já esteve lá. Você sabe como é, então você não julga. Você apenas oferece luz, através da sua presença, mesmo sem palavras. É como se você enxergasse a dor do outro como um reflexo da sua própria. Sétimo sinal: certeza inabalável. Uma paz profunda vai se instalar em você. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você finalmente entendeu. Você entendeu que tudo tem um propósito, que nada é acaso, que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer. E que o Cristo cósmico nunca te abandonou, nunca vai te abandonar, porque Ele não está lá fora, Ele está aqui dentro. Sempre esteve.
Esses 7 sinais vão aparecer progressivamente, ao longo de semanas ou meses, dependendo da sua dedicação, da sua disciplina, da sua prontidão espiritual. Mas eles vão aparecer. Steiner garantiu isso. Ele disse: a lei espiritual é tão confiável quanto a lei física. Se você planta uma semente e cuida dela, ela vai brotar. Se você pratica o método e mantém a disciplina, você vai despertar. Agora a última coisa, a mais importante. Mais importante do que tudo que eu te ensinei até agora. Steiner enfatizou isso em todas as suas palestras. E quem ignorou isso, falhou. Quem obedeceu isso, transformou a vida. Não fale sobre isso. Não conte para ninguém que você está praticando. Não poste nas redes sociais. Não fique esperando reconhecimento. Não procure validação externa. Porque falar prematuramente cria hemorragia etérica. Você perde a energia que deveria estar acumulando para a transformação. E pior, você abre brechas para ataques astrais, para inveja, para dúvidas externas que vão se instalar em você e sabotar seu processo. É como expor uma ferida aberta a um ambiente contaminado. Ana Paula cometeu esse erro no início. Ela contou para uma amiga próxima, e a amiga riu. Disse que era loucura, que Steiner era charlatão. E Ana Paula estava se iludindo, e aquela dúvida externa entrou, como um vírus. E por 3 dias, Ana Paula não conseguiu praticar. Toda vez que pegava o terço, ouvia a voz da amiga na cabeça, rindo, ridicularizando, dizendo que era tudo ilusão. Ela voltou para Steiner desesperada. E ele disse: você jogou pérolas aos porcos, e agora está surpresa que os porcos não entenderam o valor. A culpa não é dos porcos. Eles são porcos. A culpa é sua, por não proteger o que é sagrado. Ana Paula entendeu a lição. Ela pediu desculpas, não para a amiga, para o eu divino, por ter traído a confiança, por ter exposto o sagrado ao profano, e voltou à prática, mas dessa vez em silêncio absoluto, e nunca mais cometeu o mesmo erro. Você também não vai cometer, porque agora você sabe. O despertar é um caminho solitário, não porque você estará sozinho, mas porque apenas você pode percorrê-lo. Ninguém pode despertar por você, ninguém pode rezar por você, ninguém pode despertar seus corpos sutis por você. Isso é trabalho individual, intransferível, sagrado. Mas quando você despertar, você vai encontrar outros despertos. Não porque você procurou, mas porque a lei da ressonância vai atrair almas com frequência similar. E vocês vão se reconhecer, não pelas palavras, mas pelo olhar, pelo silêncio compartilhado, pela certeza mútua de que vocês sabem algo que o mundo esqueceu, e juntos, em silêncio, vocês vão transformar o mundo, não através de revoluções, não através de movimentos de massa, mas através da presença, da luz que emana de um ser humano que finalmente acordou, que finalmente lembrou, que finalmente encarnou o Cristo que sempre viveu dentro dele. Esse é o legado de Rudolf Steiner. Essa é a revolução da antroposofia. E agora você faz parte disso, queira você ou não. Porque uma vez que você ouve a verdade, você não pode mais fingir que não ouviu. Uma vez que você sabe, você tem uma escolha: despertar ou continuar dormindo. Mas continuar dormindo conscientemente é 1000 vezes pior do que nunca ter ouvido. Então escolha, agora, neste momento, o que você vai fazer com o que acabou de aprender. Vai arquivar como informação interessante? Vai compartilhar com amigos para parecer espiritual? Ou vai pegar o terço, sentar-se em silêncio
e começar a jornada mais importante da sua vida, porque tudo que eu te ensinei não vale nada se você não praticar. Conhecimento sem prática é peso morto. É bagagem inútil que você carrega, mas nunca usa. Mas conhecimento com prática, conhecimento com disciplina, isso é alquimia, isso transforma chumbo em ouro. Isso transforma um ser humano adormecido num portador consciente do Cristo cósmico. E o mundo precisa de portadores conscientes, agora mais do que nunca. Porque a escuridão está crescendo, a Riemann está se fortalecendo. O materialismo está petrificando a humanidade. E a única forma de combater isso não é com guerra, não é com protestos, é com luz. Luz individual, luz que vem de dentro, luz que não pode ser apagada por nenhuma força externa. Seja essa luz, seja o terço vivo, não o objeto de contas e madeira, mas o processo, o despertar, a transformação. Seja Nossa Senhora, não a figura histórica, mas o estado espiritual, o corpo astral purificado, o corpo etérico selado, o eu divino aberto para receber o Cristo cósmico. E quando você se tornar isso, você vai entender o que Rudolf Steiner quis dizer quando falou: o objetivo da evolução humana não é ir para o céu após a morte, é trazer o céu para a terra através de seres humanos despertos. Você é esse ser humano. Agora desperte. Agora eu quero saber. Escreve aqui nos comentários. Você vai praticar o método de Steiner ou continuar rezando mecanicamente como a igreja ensinou? Quero saber quantas almas corajosas existem aqui. Quantas pessoas estão prontas para assumir a responsabilidade espiritual total? Escreve despertar se você vai começar hoje. E escreve qual foi a revelação que mais te chocou neste vídeo. Eu vou ler todos os comentários e vou responder. Porque isso não é apenas um canal, é uma comunidade. Uma rede invisível de almas que estão acordando, que estão se libertando das correntes da religião mecânica, que estão encontrando o Cristo interior. E quando almas assim se conectam, o mundo inteiro sente, porque a luz se multiplica, a consciência se expande e a transformação se acelera. Então comenta, compartilha. Mas, acima de tudo, pratique, porque o mundo não muda com palavras, muda com ação, com disciplina. São seres humanos que param de falar sobre espiritualidade e começam a viver espiritualmente. E se você quer mais revelações de Steiner como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago verdades que a igreja esconde, métodos que foram censurados, ensinamentos que podem transformar sua vida se você tiver coragem de aplicá-los. A Revolução Silenciosa começou há 100 anos, quando Rudolf Steiner teve a coragem de falar o que ninguém falava, de ensinar o que ninguém ensinava, de libertar almas que estavam presas em dogmas mortos. Agora essa revolução continua através de você, através de cada pessoa que assiste esse vídeo e decide despertar, através de cada alma que pega o terço e reza conscientemente pela primeira vez. Bem-vindo à revolução, bem-vindo ao despertar, bem-vindo à sua verdadeira natureza de portador do Cristo cósmico. Que a luz de Steiner ilumine seu caminho e que o Cristo interior finalmente se revele a você.